Você que acompanha o esquema de jogo aqui na Webzone, dentro do nosso canal do YouTube. Hoje é dia 21 de outubro, nós estamos começando mais uma edição de nosso programa aqui. A gente está fazendo um esquenta aqui para a Copa do Mundo, né? Estamos aí praticamente um mês de começar o torneio mais importante de futebol, né, do mundo, e vai ser mais comum aqui dentro da Webzone, no esquema de jogo. Esse assunto está sempre aqui na discussão. Hoje nós vamos falar sobre o Messi, né? Eu e meu amigo Eduardo Oliveira, nós vamos falar sobre o Messi que nesse mês anunciou que é a sua última Copa do Mundo, né? A última Copa do Mundo da carreira. O Messi que está com 35 anos está indo para sua quinta Copa do Mundo. Edu, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente fica meio assim, né? Porque a gente nunca espera que o Messi, né? Cristiano Ronaldo, esses caras vão parar de jogar. Mas te pegou de surpresa esse tipo de anúncio? Ou você já esperava que o Messi fosse jogar uma sexta Copa do Mundo? Seja bem-vindo aí. André, obrigado aí pelo convite. Mais uma vez, estando aqui no esquema de jogo nesse mês de outubro, né? Praticamente aí um mês da abertura, não, há um mês, né, da abertura. Hoje é dia 21 de outubro, a gente está gravando um pouco antes. Mas eu não me surpreendi muito com a questão do Messi, porque, como você falou, a idade, né? Tanto que todos os jornalistas argentinos dizem, é a última esperança de um título importante, porque o Messi teve a Copa América, com o Messi agora atuando numa Copa do Mundo. A Argentina que tem aí Arábia Saudita, Polônia e México nessa primeira fase da competição, está no grupo C, mas o Messi anunciou sua aposentadoria e vejo que é o momento certo, André, porque se ele fizer uma boa Copa, aposentou tranquilo. Também se não foi, também foi vice-campeão do mundo em 14, eu acho que sai muito bem a questão da sua aposentadoria. É só para o pessoal não se confundir, o Edu foi claro no que ele disse, né? Mas o Messi está se aposentando da Copa do Mundo, né? Não é da carreira, né? Antes que o pessoal comece a ficar desesperado aí, né? Que o Messi está parando de jogar, não é isso. É que Copa do Mundo, realmente, como é a cada 4 anos, é difícil a gente imaginar que o Messi iria para sua sexta Copa. Mas, Edu, eu não sei se você até frisou bem aí que o Messi tem a Copa América. A relação do Messi com a seleção sempre foi muito conturbada, né? Sempre ficou aquela coisa que o Messi não tinha muita conexão com a Argentina, por ele ter saído muito cedo. Na seleção diziam que ele não. Diziam, tá? Não tô falando que é verdade, eu nunca acreditei nisso, que ele fazia um pouco de corpo mole e tudo mais. Você considera frustrante a carreira do Messi na seleção ou você acha que o pessoal pegou muito no pé disso? E eu não considero, porque primeiro, André, a gente tem que analisar que a seleção são poucos jogos. Claro, pode ser que ele não tenha uma identificação com o futebol argentino por não ter jogado na Argentina, como acontece com outro jogador famoso do futebol argentino, o Diego Armando Maradona, que passou por Argentino Júnior, por Boca, para depois ir para o futebol europeu. Mas assim, eu não vejo ele não tendo dedicação. Ele apenas saiu muito jovem, foi para a Espanha e lá conseguiu fazer sua brilhante carreira. Se ele não quisesse, ele não jogaria. Na primeira tentativa que ele via ali, ele podia falar: não, não quero mais. E tem que lembrar que o Messi tem medalha de ouro nas Olimpíadas, né, André? Quando a Argentina Sim, vence. sim. Então assim, se ele não quisesse, ele nem jogaria pela seleção de base, pela seleção olímpica, como foi campeão, a seleção principal, que ele chega ao vice-campeonato em 2014, que a Argentina esteve perto de conquistar, a Alemanha vence aquela final na prorrogação. Então, assim, eu não vejo ele sem identificação. É porque o Messi não ganhou nenhuma Copa. Aí o título que veio foi no ano passado com a Copa América, deu um pequeno alento, vamos dizer assim, no povo argentino, na imprensa argentina, vamos dizer dessa maneira, André. E você falou uma coisa importante, né? A relação do Messi com a seleção argentina ficou um pouco conturbada depois daquela primeira Copa América que eles perdem para o Chile. O Messi chegou a anunciar que não jogaria mais pela seleção. Ali ele estava realmente muito sobrecarregado, muita cobrança, né, em cima desse título dele pela seleção. Acabou voltando atrás. E assim, vamos recapitulando aqui as Copas do Mundo do Messi. Eu, eu achei assim, a seleção argentina, na geração Messi, digamos assim, ela sempre teve bons jogadores, né? A gente sempre olhava para a Argentina e falava, mano, não é possível que esse time, ninguém consegue fazer esse time jogar bola. 2006, ali, acho que era o melhor time, né? Ele pegou
um pouco do fim de uma geração ali, né, do Veron, do Sorin, do Riquelme, ali ele era reserva, né, ainda não teve muito espaço na Copa de 2006. 2010 já como titular, já consagrado, a Argentina foi humilhada pela Alemanha, né, nas quartas de final, com o Maradona de técnico. 2014, aqui no Brasil, que foi a grande chance, como você citou, a Argentina esteve muito perto. Muita gente corneta o Higuaín até hoje, né, pelos gols que ele perdeu lá no Maracanã. E teve a última Copa, né, que a Argentina foi um fiasco, né, ela trocou de técnico em última hora, botou o Sampaoli lá, se classificou na primeira fase com muito sofrimento e depois acabou sendo goleado pela França nas oitavas. Então, Edu, nessas 4 Copas que o Messi já disputou, qual que você considera foi o melhor desempenho dele, da Argentina? Eu acho que você vai concordar que foi 2014, né? Sim, foi porque o time conseguiu ter pelo menos um pequeno padrão de jogo, né, André? Algo em que as outras seleções não tinham, principalmente no setor defensivo da Argentina, né? Uhum. Eles tiveram muita dificuldade. E nessa Copa aí de 2014, eles conseguem, com o técnico até que foi campeão com o Estudiantes, né? Contra o Cruzeiro em É, 2009. o falecido Sabella, né? Isso. Então, assim, você vê que foi uma seleção que tinha. Tanto que, por exemplo, você vê a Argentina nos principais confrontos, ela elimina a Bélgica, o jogo foi até aqui em Brasília, eu pude acompanhar. O jogo da Holanda, que é em São Paulo, que vence nos pênaltis, né? Isso. Depois elimina também, aí vai para a final, né? Acaba perdendo para a Alemanha, mas assim, você vê que foi uma Copa em que o time não sofreu tantos gols. Na primeira fase, assim, ele passa pelo Irã, vence a própria Nigéria. Então, assim, a Argentina fez uma Copa muito interessante dentro de um esquema e o Messi, por um pouco, por um triz, ali não conseguiu a Copa, né? O jogo foi até parelho, né? Até o gol foi o Götze, né? O Que Götze, Mario fez Götze. o Mario Götze, que fez o gol na prorrogação e ali a Alemanha conquistou o título, mas para mim 2014 era um time mais consistente, defesa, meio campo e ataque. E Edu, você não concorda que o Messi sempre foi muito prejudicado também pela bagunça que é a Federação Argentina, né? A AFA, né? A gente critica aqui a CBF, mas a AFA também é muito bagunçada, troca muito de técnico, não tem muito critério para escolher. Então a sensação que ficou assim, a Argentina sempre teve bons jogadores, né? Nessa atual, na geração do Messi, né? A gente pega aí Di Maria, Mascherano, o Agüero, o próprio Higuaín, enfim, nunca se entendeu muito por que que esse time não dava certo, né? Você acha que foi essa bagunça da Federação Argentina, essa troca de técnico com muita constância que acabou prejudicando um pouco? André, eu concordo sim, porque isso tudo reflete, né, no desenvolvimento da seleção. A gente pega também a seleção brasileira, quando teve alguns escândalos dentro da confederação, você vê que teve uma certa respinga, né, vamos dizer assim, dos jogadores, não às vezes de forma direta, mas tem esse ponto a ser debatido pela gente, né? E aí essa questão, a AFA sempre viveu muita turbulência desde do Messi, mas o que eu acho que me chamou a atenção da crítica à Argentina, não sei se você concorda, é a relação Messi com a Copa América, com as duas Copas Américas, né, que tivemos em 2015 contra o Chile, que é no Chile, para o Chile ganhar o primeiro título, e depois em 2016, aquela Copa Centenária que acontece nos Estados Unidos. Eu acho que esses dois títulos ficaram muito marcados para o Messi. Porque se o Messi ganha, ele perdeu uma Copa do Mundo, e a Copa do Mundo é muito mais competitiva do que a Copa América. Eu concordo com você, Edu, eu acho que foi um peso até desnecessário. Agora eu fiquei na dúvida, talvez eu tenha falado alguma bobagem, vou até confirmar aqui. O Messi, ele anuncia a aposentadoria da seleção depois da primeira ou da segunda Copa América, que você lembrou bem que foram duas em sequência, né? O que ele anunciou foi quando perde nos Estados Unidos em Isso, a 2016, que ele segunda, perde né? o pênalti, né? Isso. É Tá, porque foram tá. duas Copas Américas juntas, Isso. 15 e 16. A 15 foi no Chile e a 16 foi nos Estados Unidos. E aí depois ele volta, tem essa questão da comissão técnica que ajuda
ele a tentar saber que ele é importante, ele tem um papel importante para a seleção argentina. E aí agora o Leonel Scaloni com a sua seleção. Agora, dessas seleções, André, não sei se vai ter o mesmo desempenho de chegar na final em 2022, mas eu noto que a Argentina tem a seleção mais organizada em termos de estratégia de jogo do que tinha nas outras. Até um pouco melhor do que a de 14. E faltou eu citar aqui, a Argentina ainda estava no grupo com a Bósnia, né? Ela vence a Bósnia, o Irã, e a Nigéria passa nas oitavas contra a Suíça. Você vê que são placares mínimos, né? 1-0 contra a Suíça, 1-0 com a Bélgica e 0-0 contra a Holanda, e aí vai para os pênaltis. E perde de 1-0. Então, assim, era uma seleção muito forte defensivamente, algo que o Sabella, como você citou aí, fez um planejamento para que o time não sofresse tantos gols. Algo que eu estou notando agora. A Argentina vem aí de várias partidas sem perder e chega como uma das favoritas, vamos dizer assim. E pode ser a cereja do bolo para o Messi. Edu, a gente está caminhando para o programa e a minha última pergunta para você ia ser justamente nessa linha das chances da Argentina nesse Mundial, em que patamar que você coloca ela na competição. Você já analisou muito bem aí a questão tática, a organização que o time chega para esse Mundial. Você coloca a Argentina na primeira prateleira ali. A gente sempre está discutindo aqui que não tem um super favorito para essa Copa, mas você acha que você considera a Argentina como uma dos principais, então? Eu acho que está no bolo, André. Ela está ali junto com o Brasil, com a própria França, mesmo que a França tenha passado dificuldade agora nessa questão da Nations League, né? Que é Uhum. um torneio que tem na Europa, a própria Alemanha que está em reconstrução. Eu vejo a Espanha também. O Brasil vai ter uma certa dificuldade nos jogos contra a Sérvia tem um bom time. Então, assim, mas de uma maneira geral, no bolo, eu acho que Brasil, Argentina, é, a própria França, Bélgica, Espanha, esse país Inglaterra. da Inglaterra para mim tem que fazer um pouco mais, entendeu? Porque toda vez ela chega e na hora de ganhar o título não consegue. Mas essas principais, sim. Eu não vejo hoje, nesse momento, uma seleção despontar-se como favorita. Eu vejo seleções muito iguais que podem qualquer uma sair. Até a própria seleção uruguaia, que na Copa ela se transforma. Não sei se você concorda comigo. Quando é Sim, campeonato, o Uruguai. E vou citar algo em que ninguém está assim pondo, mas eu coloco. Seleção portuguesa. Está com um bom time, mas assim, vive um momento um pouco turbulento ali com relação ao seu treinador, o Fernando, que eu vou descobrir agora. André, só para citar um ponto do relação do Messi com a sua seleção, ele ganhou uma Copa América em 2021. Nesse ano ele ganhou aquele confronto Copa dos Campeões entre a Conmebol e a UEFA, que tem aquele jogo entre quem foi campeão da Eurocopa, que foi a Itália, contra a Argentina. verdade. Na seleção da Argentina Sub-20, ele ganha o Mundial em 2005, ele ganha medalha de ouro nos Jogos de Pequim em 2008, tem Copa da Bolívia, que não é torneio oficial, ele ganhou em 2007, 2015, Copa São Juan 2019, Super Clássico das Américas em 2017 e 2019, e ele tem um terceiro lugar na Copa Sul-Americana Sub-20 em 2005, além de vice-campeonatos em 2007, 2015, 2016, a gente citou, um terceiro lugar em 2019 foi aqui no Brasil, e o vice-campeonato. Então, assim, a gente falar que o Messi nunca gostou de jogar na seleção argentina é a gente ser contra a história do que o Messi representa para o povo argentino. Ele não pode ser o principal jogador argentino, que eles têm uma referência muito maior ao Maradona. É, e como. Fernando Santos, viu? Para não Ah, ficar técnico português. sim. Lembrou, a memória puxou. Muito contestada, por sinal. Mas é Então, né? realmente, como você disse, a Copa do Mundo, acho que seria a cereja do bolo realmente para encerrar essa carreira aí do Messi na seleção argentina. Pessoal, nós Tanto para o estamos. Messi, Oi, não é o programa, mas acho que para o Messi, para o próprio Cristiano, para o Neymar, que também já está com sim, seus 30 anos. Então, assim, eu vejo que são três jogadores que. Eu vou dizer algo em que uma vez eu entrevistei o Zico, que jogou na seleção, no Flamengo,
jogou na Udinese. Eu falei assim, ô, Zico, muita gente critica porque você não tem uma Copa. Será que a Copa também não fica um pouco com invejinha do Zico não ter ganhado a Copa? Ou seja, a gente vai ter Cristiano, Messi ou às vezes Neymar sem ganhar uma Copa do Mundo. Pena da Copa do Mundo, viu, André? Por favor, senhor presidente da FIFA, não põe a Copa de 2 em 2 anos que vai avacalhar o negócio, né? Por Vai. favor. Já Que aí vão vai avac... perder esse gosto, né, André? Que a Vai gente perder. espera 4 anos. É. Mas é isso, pessoal. Nós estamos terminando o programa aqui. Continuem de olho aqui na programação da Webzone, que ainda vai ter muito conteúdo sobre Copa do Mundo. Edu, obrigado aí pela sua participação e a gente volta semana que vem aí, se Deus quiser. André, obrigado a todos. Uma excelente semana. Até a próxima sexta. Valeu, pessoal. Tchau.